Graça e paz, aleluia. É motivo de alegria estar aqui para mais um vídeo. Leitura da palavra de Deus é sempre bom, pois é através dela que a gente conhece a Deus. É através dela que a gente conhece os feitos, a obra de Deus, o seu imenso amor por nós. Estamos lendo Romanos e hoje a gente vai ler o capítulo 5 de Romanos. Antes de começar a leitura, eu gostaria que a gente fosse lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Porque isso vai nos dar um esclarecimento melhor da leitura de Romanos 5. Isaías está escrito assim, no capítulo 53, versículo 4 e 5. Está da seguinte forma: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas que via ele na cruz e não entendiam o que estava acontecendo, dizia: está sendo castigado por Deus, pois a morte que ele sofreu foi uma morte de castigo, foi uma morte de maldição, foi uma morte de como quem comete um crime para tal, sabe? Foi uma condenação. Ele foi condenado à morte de cruz. E a Bíblia diz: maldito aquele que for colocado no madeiro, for pregado no madeiro, levado ao madeiro. Ou seja, era uma morte de maldição. A própria Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Por isso Isaías vem falando: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele apanhou, ele sofreu por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Não adiantou apanhar, não adiantou a chibatada, a esmartelada com os pregos esmagando sua mão até atravessar de um lado, do outro, os pés esmagados por nossas. Aleluia. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ah, Senhor, nos dê entendimento, Senhor, mais profundo das coisas que o Senhor fez por nós, para que possamos ser gratos. Para que possamos ser gratos. Antes nós tínhamos uma dívida com Deus, uma dívida digna de castigo. Mas Jesus, ele se colocou no nosso lugar e morreu por nós. Morte de cruz, morte de maldição. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se fez pecado em nosso lugar. E é nessa fé que a gente se baseia. É nessa fé que Paulo vem falando em Romanos, capítulo 5. Então está escrito assim, vamos dar início agora a Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, com imensa gratidão.
depois de tudo que Ele passou por nós, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Acabamos de ver o que Jesus passou por nós, o que Jesus sofreu por nós. E alguns de nós não estão querendo nem passar pelas tribulações, não está querendo nem passar pelos problemas da vida, não está querendo nem renunciar. Alguns de nós estão se vendendo por tão pouco, depois de ter sido comprado por tanto, depois de ter sido comprado por um valor muito alto. Alguns de nós está se vendendo por tão pouco. Meu Deus, tem misericórdia da minha geração, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, pois nós pouco conhecemos de Ti, Pai. Ah, Senhor, estamos pouco aprofundados na Sua palavra e queremos nos aprofundar mais, Pai. Meu Deus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haveria alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha só, nós não éramos merecedores. E ainda não somos, éramos pecadores inconsequentes. A pessoa que não conhece Deus é pecador sem pensar na consequência e acumula pecado sobre pecado. Não se arrepende e vai lá e busca mais. Não se arrepende e vai lá e se suja mais. Para ele aquilo ali é normal. Então, era dessa forma que a gente caminhava quando Deus manifestou a sua graça e o seu favor, o seu imenso amor por nós. Como agora fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Jesus morreu por nós, nos resgatou do pecado. Você acha que ele vai abrir mão da gente assim tão fácil? Não. Se ele já fez tudo o que fez por nós, certamente ele virá e buscará a gente. Certamente ele virá e completará a sua obra. Certamente ele virá e completará a sua obra. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Mediante quem agora recebemos a reconciliação. Então, depois de tudo que Cristo fez por nós, nossa fé se baseando nisso, certamente irá se cumprir o que ele disse. Irei preparar um lugar. Quando estiver pronto, virei e buscarei vocês para estar comigo neste lugar. E é nessa esperança que nós nos firmamos. É nessa esperança que contamos. Nós que um dia
aceitamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. E nessa fé perseveramos, a gente vê a diferença na nossa vida. Pecados que antes dominavam a gente não domina mais. Vícios, costumes, mau caratismo, tantas coisas que antigamente dominavam a gente não domina mais. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. É a libertação. Qual é o maior milagre que um detento quer? Que uma pessoa presa quer? Ser liberta. Qual é o milagre que um cego quer? Enxergar. Qual é o milagre que um surdo quer? Ouvir. E para que se ouve? Para entender. Para que se vê? Para conhecer. Para que ser liberto? Para ser livre. Ô Henrique, o que ele quer dizer com isso? Éramos escravos do pecado. Éramos cegos para as coisas espirituais. Éramos surdos para a voz de Deus, para a compreensão da palavra de Deus. Agora somos livres do pecado. Temos olhos abertos para ver as coisas de Deus. Os ouvidos atentos e abertos para ouvir a voz de Deus, compreender a sua palavra. Falo isso no campo da palavra, da leitura e do entendimento, mas transcende isso. Deus pode muito bem falar aos nossos ouvidos de forma audível. Deus pode muito bem aparecer a gente de forma visual aos nossos olhos. É maravilhoso, é uma glória imensa. Talvez nosso corpo físico não suportaria e seríamos arrebatados para termos essa experiência em espírito. O que eu quero dizer com isso? As coisas espirituais transcendem e é real, mais real que as coisas físicas que passam. Meu corpo está aqui, sou jovem, forte. Só que daqui a uns 40, 50 anos, minha pele vai estar murcha, meu rosto vai estar murcho, já vai estar dizendo, volte ao pó, sabe? A gente cresce, a gente vem a vida e vem crescendo. Quando a gente vai ficando velhinho, vai perecendo, vai voltando para a terra. A gente levanta da terra e depois volta para a terra, pois somos pó, somos passageiros. As coisas espirituais não, elas permanecem. Assim como o anjo foi criado para ser, ele permanece sendo. Assim como Deus sempre foi, ele permanece sendo. Assim como o céu, os fundamentos foram feitos para ser, eles continuam sendo. Então as coisas espirituais são mais reais que as coisas físicas. Compreendeu? Continuando. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O autor, no caso Paulo, a essa carta a Romanos, cita texto para o gentio e cita texto para os judeus. Aqui ele está citando um texto voltado também para os judeus, quando fala a respeito da lei. A lei veio e os judeus vivem de acordo com a lei. Mas a lei nada faz além de mostrar o pecado, levantar ele e falar, olha ele aí, ó, ele está em você. Olha aí, ó, a vontade de matar está em você. A vontade de adulterar está em você. A vontade de roubar está em você. Como se não fosse o suficiente, você ainda quer adorar outros deuses, fazer imagens de escultura e se prostrar diante dela. Ou seja, a lei
trouxe o pecado, expôs o pecado para que nós lutasse contra ele, evitasse ele. Só que ela não fazia isso por nós. Depois que se manifestou a graça, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós faz esse trabalho por nós. Nos ajuda contra o pecado, nos ajuda contra a nossa natureza corrompida, que é pensamentos impuros de adultério, de assassinato, de roubo, sabe, de desonra. E muitas das vezes o nosso desejo de adorar alguma coisa, adorar um carro, adorar um objeto, adorar uma pessoa, um ídolo. Não há mais no nosso coração essas coisas quando caminhamos de acordo com o Espírito Santo, quando caminhamos com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Aleluia! Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. De um só homem, por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que ele fez por nós, com certeza, é maior do que Adão fez. Se Adão pecou e o pecado entrou no mundo, por causa de um homem pecando, o pecado entrou no mundo, muito mais a graça de Deus, o favor de Deus, depois do que Jesus fez por nós. É nisso que a nossa fé está baseada. A nossa fé não está baseada no que fazemos ou no que possamos fazer. No que dizemos, eu posso fazer isso pelo meu próximo, então eu sou uma pessoa boa. Se fosse assim, os ricos comprariam a salvação. Porque os ricos podem doar cestas básicas, podem doar casas, podem reformar casas de pobre, pode tirar uma pessoa que vive num ambiente hostil, num ambiente bem ruim, assim, possamos dizer, uma casa pequena, mofada. Você entendeu o que eu quis dizer? O rico pode muito bem tirar essa família deste lugar e colocar num lugar arejado, limpo, espaçoso, confortável. Ajudou aquela pessoa? Ajudou e muito. Comprou a salvação? Não. Pois isso não se compara ao que Jesus fez por nós. Como lemos em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo que ele fez, não pelo que possamos fazer. Pelo que ele fez, é que nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Entendeu? A gente crê nisso, recebe o Espírito Santo e vivemos em paz com Deus. Somos santos? Não completamente. Somos santos no sentido separado para Deus, evitando o pecado e não vivendo de acordo com o pecado. Nisso que somos santos. Não somos santos de bater no peito, eu não pego. Pois aquele que diz isso mente.
Sinceramente, aquele que diz isso, mente. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É nisso que se baseia a nossa fé. Nos achegamos a Deus pelo que Jesus fez por nós, com humildade, reconhecendo que nós não somos dignos, e não vai ser por nossas atitudes, por nossas ações que vamos ser salvos, justificados, mas pelo que Ele fez e fé no que Ele fez. E fé no que Ele fez. Entendeu? Guarda contigo isso. Jesus pagou um preço por nós. O preço que era necessário ser pago para a gente ter paz com Deus. Eu costumo dizer, o ímpio pode até dizer da boca para fora que Deus é Pai de todos. Mas na prática não é assim. Dificilmente um ímpio vai chegar e vai orar: Pai, me ajuda nas minhas dificuldades. Pai, em nome de Jesus eu peço socorro. Pai, me faça companhia. Porque dificilmente o ímpio vai chamar Deus de Pai. Se chama da boca para fora e diz que Deus é Pai de todos. Eu preciso te dizer, Deus não é Pai de todos. Deus é Criador de todos. Ele é Pai só daqueles que Ele adotou. E quem Ele adotou? Aqueles que reconhecem Jesus Cristo, que reconhecem o preço pago no madeiro, o preço pago por Jesus Cristo. Aqueles que conhecem o preço pago por Jesus Cristo, esse sim é adotado por Deus. Esse sim passa a ser filho de Deus. E passa a chamar Deus de Pai. E eu não falo de cristão, eu não falo de católico, eu não falo de protestante, reformista, nenhuma denominação, nenhuma religião, porque Deus não é religião. Por mais que eu frequente uma igreja protestante, pentecostal, tantos outros títulos, tantas outras palavras que definem de certa forma e que acaba se transformando em uma caixinha. A gente luta para não se prender à caixinha, mas o sistema insiste em nos rotular e às vezes a gente mesmo se pega se rotulando. Se não for simplesmente a palavra, é vaidade. Se não for simplesmente a palavra, é besteira. É só mais uma coisa para engessar a gente. Vamos viver a palavra, simplesmente a palavra, a comunhão com Deus e com o Espírito Santo, no dia a dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha sido útil para a sua vida. Guarda no seu coração. Não é pelo que possamos fazer ou oferecer a Deus. É pelo que Ele fez, ofereceu e foi aceito diante de Deus. É que nós temos paz com Deus. Um grande abraço. Até o próximo.